Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a colheita da soja aqui no Brasil. Eu vou comentar do mercado do milho, que continua com preços em baixa, sem apresentar nenhum sinal de reação positiva. Vou conversar com a professora e doutora Carina Cordeiro Albernaz Godinho. Ela é professora adjunta da UFG, Universidade Federal de Goiás, é doutoranda em entomologia pela Exalc-USP. E nós vamos conversar sobre os principais projetos na área de entomologia da UFG. Eu vou comentar também dos principais estados que aumentaram a produção de soja nessa safra 22-23. E eu vou bater um papo com Fernando Henrique Iglesias. Ele é economista, consultor e analista das safras e mercado. E vamos falar da conjuntura da pecuária de corte. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a colheita da soja aqui no Brasil. A colheita já está praticamente finalizada e, segundo pesquisadores do CPEA, mesmo com os armazéns cheios com o grão, os sojicultores brasileiros estão cautelosos nas vendas da safra 22-23, principalmente no mercado spot, aquele que é vendido de uma indústria para outra. Isso porque uma parcela dos agricultores tem preferência por fazer a operação barter, quer dizer, a troca de saca de soja por insumos e fertilizantes para a safra 23-24. Segundo dados do Boletim Informativo do CPEA, além disso, produtores nacionais têm expectativas de maior demanda externa pela soja no Brasil, fundamentados na quebra de safra lá da Argentina. No campo, relatório divulgado agora neste mês pela Conab indica que a colheita no Brasil deve somar por volta de 155 milhões de toneladas da oleaginosa, 23% mais que a safra anterior. E agora vamos comentar sobre o mercado do milho, que também continua com preços em baixa sem apresentar nenhum sinal de reação positiva. Os preços do milho estão em queda diária consecutiva desde o dia 27 de março e operando atualmente nos menores patamares nominais desde setembro de 2020. E de acordo com pesquisadores também do CPEA, o desenvolvimento das lavouras de segunda safra está satisfatório e as estimativas oficiais seguem apontando uma colheita recorde do cereal agora nessa safra 22-23. Segundo informações do boletim do CPEA, dentro desse cenário, os vendedores estão mais flexíveis nos valores de negociações, enquanto compradores postergam as aquisições à espera de desvalorizações mais intensas. Assim, do encerramento de março até a última sexta-feira, dia 12, a queda do indicador Exalc-BMF-Bovespa, ela foi muito significativa. Bom, e agora eu vou conversar com a professora doutora Carina Cordeiro Albernaz Godinho. Ela é doutoranda em entomologia agrícola pela Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, lá da Exalc de Piracicaba, e também é professora adjunta da Universidade Federal de Goiás, mestre em entomologia agrícola pela Universidade Federal de Lavras. E nós vamos bater um papo muito, mas muito interessante. Muita gente pensa que a universidade é uma escola que só serve para formar profissionais. Não, pelo contrário. Além disso, ela também faz pesquisas em nível local, nacional e também parcerias internacionais. Professora doutora Carina Cordeiro Albernaz Godinho, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Está tudo bem? Bom dia, Toninho. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Bom, é um prazer tê-la aqui e eu me lembro, nós fizemos algumas entrevistas
quando surgiu a Helicover parmígera, né, que foi uma confusão, uma bagunça total aí, e ninguém sabia o que fazer, se põe veneno, se não põe, se tinha veneno, se não tinha. E eu me lembro, na época, a doutora Karina fazia parte de uma equipe que trabalhava justamente com a helicoverpa, né? Faziam um estudo e desenvolveram muita coisa, né? E hoje, a doutora Karina, ela é professora adjunta da Universidade Federal e também trabalha no MIP, né? Isso. Certo? Isso. Bom, me diga uma coisa, quais os trabalhos que vocês estão fazendo hoje, a sua área, principalmente de entomologia, o que vocês estão fazendo de pesquisa, estão fazendo, mexendo com o quê? Tá. Então, eu trabalho na linha de pesquisa, né, que a gente tem desenvolvido lá, a minha linha, né, dentro do manejo integrado de pragas, tem sido o manejo de resistência de insetos a inseticidas e plantas geneticamente modificadas. Bom, e o que é que vocês têm, assim, vamos dizer, de novidade? Tem alguma coisa ou não? Sim. Eu acredito que tenha. Com esse trabalho, nós conseguimos, por exemplo, elaborar mapas onde nós demonstramos, né, quais são as regiões que têm apresentado mais dificuldade, né, no controle de algumas pragas, né, onde essas pragas estão sendo menos suscetíveis aos inseticidas, né, e com isso direcionar um manejo mais adequado no controle dessas pragas. Então, a gente tem feito isso para Spodoptera frugiperda, né? Nós temos um aluno desenvolvendo uma pesquisa, né, onde ele está mapeando, né, essa espécie aos inseticidas que são os mais utilizados no controle dela, e no final dessa pesquisa a gente vai poder falar o que está funcionando e o que não está funcionando no controle de Spodoptera frugiperda. Bom, em nível Brasil, vamos falar em nível Brasil, porque, de maneira geral, as pragas estão em todas as lavouras aqui do nosso país. Como é que está a situação? Nós temos ainda pragas que realmente estão dando muito trabalho? Eu estava conversando outro dia com o pessoal do Sindiveg, do sindicato, dizendo o seguinte, que nós estamos tendo um problema sério com percevejo, né? Sim. Parece que o percevejo não está deixando o sojicultor, o pessoal de algodão também em paz, né? Isso. E o prejuízo é grande, né? Muito grande. Ele também tem apresentado resistência, né, a maior parte dos produtos, né, que nós temos no mercado hoje. Né? Tanto que outras, né, uma das funções do manejo integrado de pragas é justamente agregar, né, outras tecnologias, né, outros métodos de controle. Né? Então, é uma integração, né? Então, o controle químico não tem funcionado, né? Hoje a gente já tem, né, inimigos naturais que podem ser liberados, fungos, né, também, que pode entrar aí no manejo, né, desse percevejo, né, para tentar evitar um pouco aí, né, esses problemas. Bom, hoje nós temos aí o milho geneticamente modificado, nós temos a soja geneticamente modificada, tem outras culturas também que foram desenvolvidas em laboratório para suportar essa carga de pragas, né? Na época eu me lembro que a turma, não, nós vamos fazer uma soja, um milho resistente e tal. E parece que a coisa não deu muito certo, né? É verdade. Mais uma vez a gente bate naquela questão do problema, né, de resistência dessas pragas também para essas tecnologias BTs, né? Então nós temos a soja BTI, que ela expressa, né, uma proteína inseticida, né, e já era, né, assim, evidente nas pesquisas que futuramente, né, com a pressão de seleção dessas toxinas, né, nessas pragas, ia acabar evoluindo, né, resistência. Então a gente tem esse problema também, né? Temos tecnologia BT aí, porém está sobrando muito inseto no campo, né? E aí tem as novidades aí que vai surgindo, né? Na última safra foi a Raquiplusia, né, que antes era controlada por essas tecnologias e que agora também, né, está sobrando aí no campo. Não estão sendo controladas. Bom, e isso significa dizer o seguinte, que o Brasil, pelo fato de ser um dos maiores produtores de grãos do planeta, do mundo, ele gasta alguns bilhões de dólares com inseticidas e, de maneira geral, a coisa deixa a desejar, né? Isso. Principalmente no manejo, né? Então, assim,
o que nós temos que preocupar, né? Fazer a rotação dessas moléculas, né, no campo para evitar a seleção dessas pragas, porque elas se adaptam muito fácil, né? Então, o manejo inadequado, né, é o principal problema que nós temos hoje. Por isso que muitos produtos não têm funcionado. Produtos bons, né, de ponta, que a gente tem aí no mercado que já está falhando, as tecnologias BTs também, né, que seria algo que ia nos auxiliar, mas também essa falta de manejo, falta da utilização do refúgio, né, de forma correta, tem ocasionado, então, nesses problemas, né? Professora Karine, só para a gente finalizar, o produtor também erra na hora de fazer esse controle? Sim, ele acaba errando, justamente por isso, né? Então, a utilização de misturas, né? Então, quando ele começa a usar um produto, que esse produto não está funcionando, ele parte para mistura de produtos. Isso quer dizer, vai pela cabeça, né? Vão misturar que vai dar certo, e aí acaba complicando. Pode causar resistência e ainda resistência múltipla, que é 2 mecanismos de ação ao mesmo tempo, né? Outro problema, a falta de rotação. Um produto está funcionando, né? Ele deixa de rotacionar, acaba utilizando só aquele produto e aumentando essa pressão de seleção. Bom, e aí então entra a parte da comunicação. Então eu acho que está faltando uma comunicação, vamos dizer assim, mais precisa, vamos dizer até ensinando o produtor, então, a utilizar esses produtos. Porque, olha, o que nós gastamos de dinheiro com a aplicação desses produtos, gente, é coisa fora do esquadro, viu? É muita grana, é muito dinheiro mesmo. É coisa de bilhões de dólares, como nós já falamos. Agora, nós temos um agravante, pior ainda, que é a resistência desses bichinhos. E quanto mais resistente, mais produto químico tem que ir para a lavoura e, consequentemente, todos nós, vamos pagar um preço muito alto para a nossa saúde, né? Com certeza. Contaminação, né, dos alimentos, né? Então, traz várias consequências. Professora Karine, eu gostei demais dessa conversa, eu acho que a gente poderia até voltar mais vezes aqui, vocês têm muita coisa boa para apresentar, não é, como eu disse, não é só dar aula para aluno, não. Tem muita coisa boa acontecendo e nós não estamos sabendo e também não estamos vendo. Professora Karina, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Pode ter certeza que nós vamos trazê-la mais vezes aqui, ok? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada. E depois do intervalo, eu vou comentar dos principais estados que aumentaram a produção de soja nessa safra 22-23. E eu vou conversar também com Fernando Henrique Iglesias. Ele é economista, consultor e analista das safras em mercado. E nós vamos falar da conjuntura da pecuária de corte. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos. E eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. « 30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Quer concorrer a mais de R$1,5 milhão de reais em vales poupança? Com o Sicoob Cap Mais você pode. A cada integralização de R$100, você fortalece a sua cooperativa e recebe um número da sorte para concorrer a 240 sorteios de vales poupança. Toda semana, novas oportunidades de ganhar. Quanto mais números da sorte, maior a sua chance. Participe! Mais informações em sicobcapmais.com.br. Sicoob Cap Mais. Mais prêmios, mais vantagens, mais cooperativismo.
Chegou a sua vez. Raça forte na Vesa. Toda linha Ranger com taxa zero e em até 24 vezes. E desconto de até R$60 mil. E mais, Ranger automática completa por R$199.900. Isso mesmo, banco de couro, estribos laterais e 7 airbags por R$199.900. É a líder de vendas com desconto de até R$60 mil e taxa zero. E ainda, Maverick motor de 253 cavalos e Territory Titanium com taxa zero em 24 vezes. Corra pra Navesa. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô, máquinas agrícolas e sistemas de irrigação. Europoços artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora eu vou comentar dos principais estados que aumentaram a produção de soja nessa safra 2022-2023. A produção nacional de soja ela deve alcançar por volta de 149, 150 milhões de toneladas, um aumento aí na casa de 24% a 25% frente ao ano anterior, e devendo representar quase metade do total de cereais, leguminosas e oleaginosas produzidos no país no ano, frente ao mês, neste ano. Frente ao mês anterior, que foi o mês de abril, houve uma alta de 1,2% na quantidade produzida, influenciado pela revisão de dados aqui no estado de Goiás, que cresceu 6,4%, Minas Gerais cresceu 2,7%, São Paulo teve um aumento de 3,9% e Santa Catarina teve um aumento de 8,3%. Já o milho de primeira safra, ele apresentou um crescimento apenas de 0,1%, ou 24.980 toneladas em comparação com o mês anterior, que foi abril, totalizando quase 28 milhões de toneladas. A perda de aproximadamente 50 mil hectares na área plantada de milho na primeira safra pode estar relacionada à crescente substituição pelo cultivo da soja. A estimativa da produção do milho de segunda safra totalizou quase 92 milhões de toneladas, mantendo-se praticamente estável, quando comparado ao mês anterior. Essa diminuição da área plantada pode estar relacionada a atrasos na colheita da soja em decorrência do prolongamento de chuvas de verão. Em relação ao ano de 2022, a produção apresentou um aumento de 8,5%, assim como houve aumentos de 3,7% na área colhida e de 4,6% no rendimento médio. E agora eu vou conversar com Fernando Henrique Iglesias. O Fernando ele é economista, consultor e analista das safras e mercado. E nós vamos falar da conjuntura da pecuária de corte. Fernando Henrique Iglesias, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E nós estamos aí diante de um problema que vem prejudicando o setor produtivo de carne. E pessoal do grão também, de soja, milho, está reclamando muito. E, por tabela, vem o pessoal do leite, enfim. O setor agropecuário está passando por um momento muito delicado. Fernando, está tudo bem com você? Bom dia a todos, tudo certo. E vamos falar sim sobre esse movimento dos preços da arroba do boi gordo nas últimas semanas, né? Como você já adiantou aí, preços em forte queda nas últimas semanas, um movimento aí bastante acentuado. Fernando, mesmo nessa conturbada situação do preço do animal pronto, do boi gordo pronto, nós temos gente aí ganhando dinheiro na pecuária, né? Porque
o animal de reposição também despencou, foi lá para baixo. E quem tiver um pouquinho de pasto e um pouco de dinheiro, está na hora de fazer excelentes negócios, né? Exatamente isso. Nós temos que lembrar o seguinte aqui, quando nós estamos falando de pecuária. Tá? Basicamente, desde o ano passado, agora para cá, os preços do mercado de reposição do bezerro, do boi magro, dos outros animais da categoria, eles estão em queda, eles vêm em queda. Tá? E dentro da pecuária, o principal custo é a reposição. Tá? Diferente do que acontece na avicultura e na suinocultura, que o principal custo é a nutrição animal, a reposição tem um peso grande ali na atividade. Então, basicamente, essa queda dos preços do bezerro, do boi magro, ele ajuda bastante para o pecuarista focado em engorda. Então, para a janela de confinamento, por exemplo, essa queda da nutrição animal mais a queda de reposição pode oferecer, sim, uma boa perspectiva de margem, mesmo em um ano de preços mais baixos para a arroba do boi gordo. Eu não acredito que esse preço da arroba do boi hoje, ele vai perpetuar. Não vai acontecer isso. Vai dar uma mexida no mercado. Nós estamos passando por um momento. O problema agora é saber por quanto tempo nós vamos ficar diante dessa situação. Agora, eu acredito... Bom, basicamente a gente está no auge da safra do boi gordo, né? Agora é o período de maior oferta, maior volume de oferta. Então, estamos chegando ali próximos ao fundo do poço. O mercado ainda tem chão para cair mais um pouquinho, pelo que nós estamos observando no dia a dia de mercado. Ainda tem espaço para mais queda dos preços da arroba, mas naquele período de transição da safra para entre safra, quando começa a reduzir essa oferta de animais de pasto, tem uma dependência maior de oferta de confinados, aí sim o mercado vai ter aí uma maior propensão a reajuste. Só não dá para esperar altas muito explosivas da arroba do boi gordo esse ano. Tá? Não dá para esperar aí a arroba do boi gordo subindo vertiginosamente, nem a gente já viu em anos anteriores, porque a conjuntura de demanda não permite isso por enquanto. Tá? Não dá essa direção para a arroba do boi gordo. Você citou um ponto muito importante, muito interessante. Nós estamos no pico, vamos dizer, da quantidade de animais a serem ofertados para os frigoríficos, e os frigoríficos estão abarrotados. Agora, nós temos que olhar um outro lado, que é a economia popular brasileira, que não está assim às mil maravilhas, querendo comprar picanha como foi prometido aí algum tempo atrás. Então, essa situação também da economia brasileira pode interferir e não deixar a arroba também dar aquela explosão, como você está falando. Que eu também acredito em... Não é uma explosão como nós já tivemos em dias passados aí, mas vai ter um reajuste de preço relativamente bom que vai dar para tirar o pecuarista do sufoco. E isso vai acontecer provavelmente daqui uns 3 meses ainda, né? Que é quando... eu diria ali que julho, aí haveria um espaço para a recuperação dos preços da arroba, realmente daria essa perspectiva, mas até lá o mercado vai seguir trabalhando um pouco mais pressionado, pensando nesse volume de oferta que ainda está chegando no mercado, em especial de fêmeas, muita fêmea sendo descartada nesse ano de 2023, um volume muito grande de vaca gorda, novilha sendo ofertada no dia a dia. Preços não param de cair, já tem preços de vaca gorda abaixo de R$200 a arroba na região norte. Então... Fernando, como nós já dissemos, tem muita gente ganhando dinheiro com a pecuária aproveitando o preço da reposição. Agora, nós estamos já basicamente na época da seca. Daqui mais 1 mês e meio, 2 meses, muita gente não vai ter mais pasto. Existe uma grande probabilidade desse preço da reposição cair mais ainda, né? Sim, existe essa perspectiva. Tanto que o que nós temos observado durante esse mês de maio é exatamente isso. Queda dos preços do bezerro, queda dos preços do boi magro e, como eu já mencionei, esse grande descarte de matrizes. Tá? Esse descarte de fêmeas é um dos grandes motivos, uma das se não a principal justificativa para toda essa queda ao longo da cadeia pecuária que nós estamos evidenciando. Basicamente, estamos convivendo com uma perspectiva de maior abate agora em 2023 e, logicamente, se tem mais abate, vai ter mais derivados do abate ofertados no mercado interno, vai ter maior disponibilidade de carne, couro, sebos, outros produtos de reciclagem animal também, e isso vai fazendo que mexa na conta da indústria, e a indústria não vai conseguir pagar os mesmos valores pela arroba do boi gordo. E, lógico, isso que nós mencionamos, do lento crescimento da atividade econômica, também acaba pesando e acaba impossibilitando que o setor encontre aí um ponto de equilíbrio para absorver toda essa carne.
Bom, e tem mais talvez um detalhe interessante. Vamos dizer assim, um português meio, esse desenfreado abate de fêmeas vai trazer uma consequência daqui mais um ano em relação à reposição de bezerro, né? Sim, essa é a característica do ciclo. É basicamente isso. Esse maior descarte de matrizes que nós estamos evidenciando agora vai gerar um gargalo dentro do setor. O ritmo de nascimentos não vai conseguir acompanhar a demanda por reposição e os preços vão naturalmente começar a subir do bezerro, do boi magro, dos animais de reposição no mercado brasileiro. Mas a gente tem que sempre ter essa percepção. A decisão do pecuarista hoje vai trazer impacto lá no médio e longo prazo também. É pela essa característica do ciclo mais alongado que nós temos dentro do mercado do boi. Então, isso normalmente acontece. Então, essa decisão de maior descarte de fêmeas, como aquela decisão de segurar as matrizes lá em 2021, 2022, também gerou um aumento de produtividade, uma maior oferta de animais de reposição dentro do mercado. Então, basicamente, cada decisão do pecuarista gera uma consequência dentro do mercado. Bom, eu estou conversando com Fernando Henrique Iglesias, economista, consultor e analista das safras e mercado. E nós estamos falando aí do mercado do boi, do mercado da carne, e que realmente não está diante de uma situação muito legal. Fernando, se eu fosse um pecuarista e eu perguntasse para você assim, Fernando, o que você me aconselha a fazer agora nesse burburinho todo? Eu tenho pasto, eu estou com um pouco de pasto, eu tenho um pouquinho de dinheiro, confino, não confino, tem muito grão aqui na minha região. O que você acha que eu devo fazer? Bom, nesse momento, a gestão de comercialização, a gestão de risco, você fazer uma gestão muito bem feita de preço é essencial. Nos últimos 5 anos, desde que começou esse boom de exportação, o mercado começou a exigir animais mais jovens, indo para baixo, foi colocado muito dinheiro dentro da atividade. Então, preservar esse investimento é algo básico, né? E para isso você vai precisar realmente fazer uma gestão muito eficiente para que consiga ter uma boa rentabilidade. Então, isso é essencial. Usar as ferramentas de proteção, as ferramentas ali para travar o preço, isso é muito importante em anos como é esse ano de 2023. Verdade. Tá? Então, acompanhar muito bem, fazer aí uma boa gestão dos custos, acompanhar o mercado de grãos, as variáveis dentro do mercado de grãos, se você é confinador, isso também é importante, lembrando que o confinador aí está exposto ao risco no mercado de grãos, na parte de nutrição animal, e está exposto também ao risco do próprio boi gordo. Verdade. Tá? Então ele está exposto a 2 riscos diferentes. Então não adianta nada você realmente ser uma potência da porteira para dentro, mas na hora de comercialização, na hora da gestão, você cometer erros e acabar perdendo dinheiro. Então, a gestão profissional hoje é imprescindível dentro da atividade pecuária. Não tem mais espaço para amadorismo dentro do mercado do boi. Então, precisa levar a sério, com a seriedade que todo esse investimento que foi feito merece. Bom, eu estou conversando com o Fernando Henrique Iglesias, que, na minha visão, é um dos melhores consultores e analistas de mercado de pecuária do país. Fernando entende muito. E se você quiser bater um papo com o Fernando, trocar uma ideia com ele, liga para ele. O telefone dele é o 41 33 23 21 55. 41 33 23 21 55. Fernando Henrique Iglesias, mais uma vez, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado e as portas aqui estarão sempre abertas para você, ok? Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço a todos que nos acompanham e contem com a minha presença em mais oportunidades. Até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a maior de todas as ignorâncias é rejeitar uma coisa sobre a qual você nada sabe. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.